Eu já mostrei vários tipos de discos SSD, com vários formatos e capacidades de armazenamento, e um dos melhores SSD M.2, o Samsung 980 Pro, com 2 TB de capacidade. Mas hoje vou mostrar um SSD M.2 muito bom. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Os SSDs M.2 tornaram-se no componente mais importante para a performance de muitos computadores modernos, com velocidades impressionantes e capacidade de armazenamento para qualquer necessidade. Estes SSD M.2 são pequenos módulos com formato 2242 ou 2280, que são montados na placa-mãe do computador com uma interface PCI Express de alta velocidade. Essa velocidade melhora a produtividade a usar o computador. Este é o SSD Micron 2400 NVMe M.2, que pode ter uma capacidade entre 512 GB a 2 TB. É uma poderosa unidade de armazenamento que oferece um equilíbrio impressionante entre desempenho e eficiência. Este módulo M.2 tem um formato 2280, com um comprimento de 80 mm. Com uma interface PCI Express 4, a velocidade de leitura sequencial pode chegar teoricamente até 7000 MB por segundo e a velocidade de escrita sequencial até 5000 MB por segundo. Mas a velocidade máxima pode depender dos microchips do módulo M.2, mas também se a velocidade de leitura de ficheiros é sequencial. Mas eu vou fazer um teste de velocidade deste SSD M.2 para provar a verdadeira velocidade. Montar um SSD M.2 em um computador é uma tarefa muito simples. Para isso, basta abrir o computador e encontrar onde está a ligação M.2 do computador. Geralmente, esse slot é identificado com M.2 e só permite colocar o módulo M.2 numa posição. Coloco o SSD na conexão M.2 e coloco o parafuso para fixar o módulo M.2 para que este não se desconecte. E já está! O SSD M.2 está instalado no computador e pronto a ser utilizado. Para fazer o teste de velocidade do SSD, vou utilizar o programa Crystal Disk Mark e vou fazer o teste nas melhores condições para vermos qual é a velocidade máxima possível. Podem ver que a velocidade de leitura sequencial deste SSD foi de 4542 MB por segundo, apenas 65% da velocidade máxima possível de uma interface PCI Express 4, mas cerca de 4500 MB por segundo é uma velocidade de leitura sequencial muito alta e uma velocidade muito boa para qualquer tarefa que necessite fazer no computador. O resultado do teste de escrita sequencial foi de 2658 MB por segundo, cerca de 53% da velocidade máxima que poderia ter. Embora esteja abaixo do esperado, continua a ser uma velocidade excelente para o computador. Então estes foram os resultados dos testes de leitura e escrita sequencial nas melhores condições, com 4.5 GB por segundo de leitura de ficheiros e 2.6 GB por segundo de escrita de ficheiros. Mas em condições de utilização normal do computador, estas velocidades serão inferiores. Fazendo um teste completo, com leitura sequencial e aleatória, podem ver que os resultados são cada vez mais baixos. Quanto mais aleatória a leitura de ficheiros no SSD, mais baixa é a velocidade, podendo mesmo ser apenas de 200 MB por segundo. E o mesmo acontece com a velocidade de escrita, mas com valores mais baixos. Como podem ver pelos resultados, em condições de utilização normal, a velocidade ainda é menor. Mas estes resultados vão depender do tamanho de ficheiros, quantidade de ficheiros e se é uma leitura sequencial ou aleatória. O calor gerado pelos microchips pode reduzir a performance do funcionamento do SSD. Por isso, deve colocar um dissipador térmico de calor em alumínio para arrefecer o SSD, porque se o SSD funcionar menos quente, irá ter uma maior performance, conseguindo atingir maiores velocidades e sem falhas. Deverá escolher o dissipador com o tamanho adequado ao tamanho do seu SSD. Existem muitos modelos de dissipadores térmicos para SSD, com formato 2242 ou 2280. Deverá instalar o dissipador com o tamanho adequado. Embora o resultado do teste não atinja a velocidade máxima da interface M.2 do computador, o resultado é muito bom para qualquer computador. E é uma excelente opção de SSD para aqueles que querem ter um bom computador.
mas eu recomendo que escolha um modelo com pelo menos 1 TB de capacidade. Mas agora, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. E se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.